Fala, povo santo, tudo bem com vocês? Mais um dia de devocional de fé. Pastor Paulo Borges aqui, com todos vocês, para a gente estar junto, a cada dia, compartilhando as palavras de Deus que fortalecem o nosso coração. E o que a gente pode aprender no dia de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Lucas 22, verso 31 ao 34, fazer uma leitura corrida rapidinho aqui no texto bíblico, para a gente iniciar a nossa explicação. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ó, coisa séria essa parte, onde o Pedro, ele disse que estava pronto para morrer, pronto para ser preso, pronto para estar com Jesus para o que der e vier. E assim tem muita gente, no início, antes da coisa pegar fogo mesmo, às vezes as pessoas elas se prontificam dessa maneira, mas a Bíblia mostra para a gente a importância de confiarmos, realmente nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é importante você firmar-se na palavra de Deus. Vamos à explicação? Mesmo sendo o príncipe deste mundo, o maligno, sempre teve de obter permissão para atacar o povo de Deus, Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 12, aí em diante, você entende que o inimigo foi lá para buscar ocasião para destruir a pessoa do Jó. Mas a gente sabe que no final, Deus deu vitória para o Jó. Encontramos um exemplo dessa limitação quando, à véspera de sua crucificação, Jesus informou a Pedro que o diabo lhe havia pedido para cirandá-lo, peneirá-lo ou prová-lo, no verso 31, lá no Lucas 22. Entenda a importância de tudo o que Deus quer realmente para nos ajudar a vencer as nossas adversidades. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, povo de Deus. O relógio está aqui sinalizando vários barulhinhos aqui. Pronto, agora não vai ativar mais nada aqui, senão vai ficar plan aí na gravação para vocês, Mas voltando aqui ao texto, o inimigo pediu para peneirar, para moer o Pedro aí, porque queria destruir a vida dele. E nós vemos que Jesus intercede por ele para que isso não aconteça. Ele intercedeu, ele rogou pelo Pedro para que o Pedro pudesse resistir. Interessante que a Bíblia descreveu, ele diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Realmente, o que Jesus estava pedindo? Pedindo por Pedro para que a fé dele fosse mantida resistindo às tentações, que o Pedro pudesse resistir às investidas do adversário. E é o que nós temos que fazer. Jesus não pediu que livrasse ele do mal. Jesus pediu que a fé dele fosse fortalecida para ele resistir. E você precisa aprender a resistir. Não ver o inimigo aí de alguma forma pedir para que livre você do mal, Mas vamos lá. Enquanto Deus não entra no coração de uma pessoa, a morte, a natureza do diabo, a domina. Jesus afirma de modo claro que Pedro ainda não era convertido. Isso significa que esse discípulo não resistiria aos ataques de Satanás e negaria a Cristo. Pedro ainda estava morto em seus pecados, Então veja que Pedro, por que o diabo foi lá? Porque ele encontrou ocasião na vida do Pedro. Pedro ainda não estava realmente redimido, Pedro ainda não estava totalmente, 100% na presença de Deus. E é por isso que o Pedro ele estava ali sob ataque do adversário. Mas, graças a Deus, que Jesus se fazia presente com ele e assim intercedia e impedia as ações do diabo. Mas Pedro tinha que resistir aos seus problemas. Longe do Criador, o ser humano é considerado morto, fato, Porque se estamos no Senhor, temos vida e vida com abundância em Cristo Jesus. No entanto, a boa notícia é esta: que quem aceita Jesus como Salvador e Senhor passa da morte para a vida e as suas iniquidades são perdoadas. João 5, verso 24. Então entenda que depois que aceitamos Cristo em nossa vida, em nossa caminhada, nós passamos a receber vitória certa no dia a dia da nossa vida. E é por isso que eu e você precisamos
permanecer ligados ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos à pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, diz assim lá no texto de Colossenses 2,13: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A glória a Deus, né? Glória a Cristo Jesus, porque foi Jesus que perdoou as nossas ofensas com o próprio sangue derramado naquela cruz. Ele paga esse alto preço, resolvendo as pendências espirituais que tínhamos. E nessa solução dada com a própria vida de Jesus, alcançamos vitória eterna para a salvação. Então seja grato ao que Jesus fez por você. E se você não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus, porque vai ser muito importante nesse momento de oração, se você fizer comigo essa oração, onde você vai reconhecer o Senhor. E se você vai reconhecê-lo e aceita Ele, muitos dos seus problemas já terão fim. Amém? Então, ore comigo nesse momento, é o momento de oração. Vamos orar, povo santo. Glória a Deus. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu acredito na tua salvação. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz. E a partir de hoje, abro mão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Reconheço que só o Senhor é a minha salvação. Eu entrego a Ti meu coração, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Diga amém e graças a Deus. Glória a Jesus. O céu fica em festa nesse momento por você ter feito essa oração comigo e celebrar uma nova história com o Senhor. Pastor, qual é o segundo passo? O segundo passo para você ficar livre do inimigo e resistir de verdade é descer às águas. Amém? Procure uma das nossas igrejas mais próximas, né? Na legenda, na descrição abaixo, você pode clicar lá, tem o endereço da nossa igreja, contato, redes sociais, e dependendo de onde você for, posso até indicar você para um de nossos pastores na sua localidade aí. Mas aqui em Nilópolis, nós estamos na Rua do Comércio 65, no centro mesmo, no centrão de Nilópolis, ao lado aqui da prefeitura ou das lojas americanas, né, que é muito conhecida aqui também. Amém? Que Deus possa abençoar você nessa nova jornada. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E Deus abençoe demais a vocês todos, em nome de Jesus. Povo santo, até amanhã. Tchau, tchau.